tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra espetacular de Lewis Carroll, que esse não é o nome dele na verdade, né? Inclusive eu já vou começar falando ali algumas fofocas, não é? Vamos falar sobre Alice no País das Maravilhas. Gente, é uma obra, claro, clássica, todo mundo conhece, né? Olha aqui a Alice, né? Muito lindo realmente. Aqui nós temos várias ilustrações, né? Nós temos aqui o Lewis Carroll, na verdade o nome dele era Dodgson, alguma coisa Dodgson, não vou me lembrar agora. Aqui nós temos ele, o autor, com uma câmera fotográfica. E aí nós já vamos começar com as nossas fofocas. Porque esse autor, né, Lewis Carroll, ele, na verdade, era um matemático. Ele era professor de matemática e tudo mais. Então, né, assim, ele era um professor. Não era um escritor, exatamente. Mas o hobby dele era fotografia. E naquela época, estamos falando do começo ali, né, da fotografia. Então, não era todo mundo que tinha uma câmera, e era tudo muito caro, fotos não eram lá uma coisa muito barata. E enfim, inclusive aqui nós temos, ó, no final, um próprio manuscrito, né, feito à mão aqui pelo Lewis Carroll, né, cópias aqui do manuscrito original. Porque essa história de Alice no País das Maravilhas foi um presente para uma menina muito especial chamada Alice, que eu vou contar a história agora para vocês. Então, né, ele amava tirar fotos e ele tinha uma amizade muito grande com a família de Alice Liddell. E nós vamos mostrar aqui uma foto da verdadeira Alice. Alice Liddell, então, era uma criancinha que tinha 4 anos quando eles se conheceram, e o Lewis já era um adulto e amava fotografá-la. Aqui nós temos uma foto, talvez uma das mais icônicas fotos de Alice, ela vestida de mendigo, como vocês podem ver, roupas rasgadas, aparecendo até uma parte aí do peitinho dela. Então aqui nós temos a Alice. Outra foto icônica de Alice, Alice verdadeira. E uma série de fotos. Ele amava trabalhar. Alice e as irmãzinhas, né? Ela tinha mais 2 irmãs, se eu não me engano. Aqui está. Então, veja bem. Esse era o passatempo preferido do Carroll. Aqui nós já temos uma Alice mais, né, jovem. Mas essas fotos aqui não foram tiradas por ele, não, né? Essas fotos aqui mais da Alice mais velha. Então, o que acontece? Ele era um rapaz muito tímido, ele não se encaixava bem com as pessoas, não conversava muito, ele se sentia meio deslocado, ele era extremamente tímido, diferente, recatado, não conversava muito, não se dava muito bem, não se entrosava com mulheres, não se entrosava muito bem com pessoas da mesma idade dele, mas ele desenvolveu uma amizade muito grande com o pai da Alice Liddell e com a própria Alice. E ele se encantou pela menina assim que eles chegaram na cidade. E foi aquela coisa, né, de ele sair para cima e para baixo com a Alice, com as irmãs, tirando fotos dela para lá e para cá e tudo mais. Ninguém percebeu nada estranho, mas assim, dizem que ele tinha uma paixonite pela menina. Não sei até que ponto isso era uma coisa realmente perturbadora, mas aparentemente foi perturbador, porque em um dado momento essa amizade foi se esfriando, a menina foi crescendo e essa amizade esfriou. Os pais meio que já não permitiam mais que ela passasse tempo com ele, muito menos sozinha, né? Porque ele levava principalmente a Alice, né, para todo lugar, e era piquenique, né, às vezes ia ela, às vezes ela e as irmãs, e enfim, né, assim, ele tinha uma adoração por essa menina, que até então, as pessoas até questionavam, mas deixavam, ele gosta de ficar com as crianças, né, é o jeito dele, ele gosta de contar histórias, deixa ele, né, brincar com as crianças e tudo mais, ninguém achava nada demais, nada suspeito.
Um dia, quando eles estavam fazendo um passeio ali de barco, ele com as meninas, Alice pede que ele conte uma história. Ele conta a história justamente de Alice no País das Maravilhas. Ou seja, foi uma história inventada ali na hora, né? Era uma vez uma menina chamada Alice que caiu, né, numa toca do coelho e tudo mais. Alice achou aquela história fascinante, até porque ela era a heroína, né? É o nome dela ali. Então, ela se apaixonou por essa história e disse: você pode, por favor, me escrever, fazer esse livro para mim, para que eu possa ler na hora que eu quiser? Ele então escreveu, melhorou algumas coisas, aumentou outras coisas, é claro, né? Porque tudo aquilo, né, ele inventou na hora, né? É simplesmente uma história nonsense inventada ali, né? Na hora, que ele passou ali rapidinho ali pro papel para não esquecer, com algumas ilustrações e entregou para ela, então, essa que seria a primeira versão ali de Alice no País das Maravilhas, que como eu já mostrei, nós temos aqui, né, os manuscrito real mesmo ali, com a letrinha dele. Só que o que acontece? Antes mesmo desse livro ser publicado, foi a partir daí que os pais começaram a meio que não deixar ele ficar tão perto assim da Alice. A coisa foi esfriando, de modo que eles não se viram mais, né? O tempo foi passando e o livro foi publicado, foi um enorme sucesso, aquela coisa toda. Os pais, não sei o que os pais dela pensaram, acho que o livro foi a gota d'água, né? Tipo assim, tem alguma coisa errada com esse homem aí. E não. Hoje a gente pensa, é algo perturbador, né? Se na época eles acharam que tinha alguma coisa estranha, talvez é porque tinha mesmo. Porque na época, esse próprio Lewis tinha mais de 38 fotos ali de crianças, inclusive peladinhas. Então aí a gente já acha isso, peraí, né? Mas, na época também, né, tem que ver essa questão. Isso era extremamente normal, não era só ele. Né? Era normal, várias fotos, as crianças serem fotografadas, essa coisa da nudez infantil mesmo. Nossa, ninguém nem se importava, ninguém nem imaginava que, sei lá, houvesse alguém tão doente. Então, a infantilidade, a figura da criança era uma coisa sagrada, era uma coisa, né, angelical, era aquela coisa que ninguém via maldade. Né? É algo puro, algo de Deus mesmo. Então, assim, ninguém via maldade. Mas a gente vê o que hoje que acontece, né? Hoje a gente já sabe que esse cara já estaria preso, né? Essa que é a verdade. Mas ficam aí dúvidas, não é? E polêmica ali séria mesmo a respeito da vida do autor. Mas vamos direto à história. Essa história que é super famosa, que, né, ele imortalizou ali, uma história que ele contou, um presente para uma criança chamada Alice, que ele era simplesmente fascinado, né, por ela, e enfim. Conta a história de Alice. Um belo dia, ela está de boa ali, né, no jardim, e ela vê um coelho correndo. Estou atrasado, estou com pressa, estou atrasado. Ela vai atrás desse coelho, entra no buraco do coelho, e ela cai no mundo diferente, que é o País das Maravilhas. E aí, gente, é legal a história? É, mas assim, é uma sucessão de acontecimentos estranhos e bizarros um atrás do outro, nenhum que você pense assim, isso serve para isso, ela tá passando por esse lugar aqui para aprender isso, ou, sabe? Como a gente vê em O Mágico de Oz, como a gente vê em outras obras, né? Percebe? Ela tem um objetivo, olha, você anda ali pela estrada de tijolos amarelos, você vai encontrar tal, e os amigos que vão se juntando a Dorothy ali, eles têm a mesma mentalidade, olha, eu preciso disso, o leão precisa disso, o homem de lata precisa de outra coisa, então vamos nos juntar todos e vamos. Então há uma união ali, há um crescimento, é a jornada do herói, porque há um crescimento, há um objetivo e há uma recompensa, percebe? Então, mas aqui na Alice no País das Maravilhas não há um objetivo, né? Ela não está lá, não sei porquê, o objetivo dela não é nem sair de lá, ela só está explorando ali e, né,
que vai acontecer daqui, né? A Dorothy, quando ela vai para o mundo de Oz, o objetivo dela é sair de Oz, voltar para casa. A Dorothy, a Alice, quando se encontra no País das Maravilhas, ela em momento nenhum diz eu quero voltar para casa. Ela só tá, né, deixa me levar. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Ela vai sendo levada, empurrada de um lado para o outro, por uma outra situação, um outro bicho fantástico que ela encontra, e ela vai resolvendo questões ali, mas nada que tenha um objetivo, nada que a faça crescer, digamos assim, não é? Pelo contrário, né? Sei lá, eu acho estranho. É legal, mas não tanto quanto, por exemplo, o Mágico de Oz, ou mesmo Peter Pan, na minha humilde opinião. Você assistindo o desenho, você assistindo filmes, tudo bem. Mas quando você lê o livro, eu senti isso, eu senti que faltou isso. Objetivo, faltou tudo e faltou a recompensa. Por que ela está passando por aquela jornada do herói? Por que ela foi chamada para o País das Maravilhas? Na verdade, ela não foi nem chamada, ela foi atrás do coelho e caiu ali, né? Ela foi ali para o País das Maravilhas. Qual é o objetivo dela? Não sabemos, não é nem voltar para casa. Em nenhum momento você vê ela dizer como é que eu faço para sair daqui, como é que eu faço para voltar para casa. Quando ela encontra eu não vejo ela perguntando isso para nenhum personagem. Eu quero voltar para casa, como é que eu faço? Não que eu me lembre, né? E falta tudo isso, falta aprendizado e falta amadurecimento nesse sentido, de que essa jornada do herói produz um amadurecimento e tem uma recompensa. Qual que é a recompensa dela aqui? Não tem. A recompensa da Dorothy é voltar para casa. A recompensa da Wendy é voltar para casa também. A recompensa da Alice, eu não sei qual é, porque ela volta para casa. Mas assim, de repente, mesmo contra gosto. Ela tá lá vivendo, de repente ela acorda, abre os olhos, foi tudo um sonho. Cadê a recompensa? Cadê sabe, tipo, o porquê de tudo aquilo? Pra que eu vivi tudo aquilo? Não tem. Se ao menos tivesse, né, um epílogo mostrando algumas coisas que aconteceu depois, assim, no sentido de o que isso afetou a vida dela, né? No que isso trouxe de aprendizado para a vida dela, seria muito mais interessante. No livro nós não temos isso, não. Enfim, mas essa é a minha opinião. Agora, é claro que os personagens, né, não deixam de ser interessantes, cativantes, doidos, né? Todo mundo é maluco ali, o chapeleiro maluco, o gato, a rainha, a lagarta, os soldados, né? A questão dela chegar lá e pintar né, as rosas brancas ali de vermelho. Tem muitas coisas marcantes, muita coisa interessante, né? O fato dela comer lá os 2 pedaços de cogumelo, um deixa ela muito grande, o outro ela encolhe. Né? Criativo interessante mas é uma sucessão de acontecimentos, uma sucessão de coisas loucas e desconexas, e realmente tudo, parece realmente o que é, então, eu acho que é isso, eu acho que eu definiria isso, um sonho sem sentido, muita coisa acontecendo e tá, mas e aí, né? Enfim, mas fica aí uma grande história, sim, é gostoso, né, para você realmente se entreter com as aventuras, com as coisas que vão acontecendo, né, você vai acompanhar, né, mas a minha visão é essa, né, coisas desconexas, que faltou, como eu falei, objetivo e recompensa e principalmente o amadurecimento da personagem, né? Mas a Alice é uma menina forte, ela é uma menina muito, mas muito esperta para a idade dela, muito, muito inteligente, tem respostas afiadas e inteligentes, né? Isso não tenha dúvida, né? Isso realmente, né? Você vai perceber ali ao longo da obra. Mas o que eu falo é, quando um personagem passa por esse tipo de jornada do herói, é para um aprendizado que sempre tem um objetivo que traz uma recompensa. E eu não vejo tanto isso aqui. Mas, né, fica aí a dica de qualquer forma.
É muito interessante, é muito bonito, como eu falei, a Alice é uma personagem forte, é uma personagem que vale a pena, é gostoso de se acompanhar, né, as loucuras, né, os personagens são engraçados, cativantes, perturbadores até às vezes, porque assim, né, é meio bizarro, como eu falei, parece um sonho meio maluco, quase um pesadelo, meio, sei lá, uma coisa meio desconexa, estranha, mas são personagens interessantes, é um mundo interessante sim, que vale a pena você ler, com certeza. Fica então a dica, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, com essa coisa toda aí, com essa temática doida ou não, né, com polêmica ou não, mas é uma boa obra. Fica aí então a dica e até a próxima.